Bom dia, irmãos, graça e paz. Obrigado, irmão Manuel, pela abertura. Vamos retomar o estudo, continuação da semana passada, né? Para quem não veio, nós estudamos o endemoniado de Gadara, o gadareno, né? Que foi liberto por Jesus. Vamos começar com uma oração pelo estudo, né? Senhor Deus, obrigado pela manhã de chuva, um tempo gostoso, refrescante para nós. Sabemos que a chuva é necessária, mas lembramos também que muitos não têm abrigo, muitos não têm onde morar. Eu peço que o Senhor esteja com esses também, e eu peço que o Senhor esteja com os teus filhos, que o Senhor tem guardado aqui da nossa igreja. Deus, eu sei que alguns estão com enfermidades, alguns estão viajando, e o Senhor possa estar protegendo a cada um deles, ó Deus, conforme a tua vontade. Te peço a bênção para esse culto, para o culto que já começou, mas em particular agora para o estudo da palavra, que o Senhor me ajude a comunicar com clareza aquilo que foi escrito, que a igreja possa ser edificada. Em nome de Jesus, amém. Um detalhe, hoje não vai ser sobre o gadareno, o estudo, mas só um detalhe que eu acabei não comentando semana passada. Nós estudamos então aquele homem, né, que estava possuído por uma legião de demônios. Jesus libertou, e aí ele ficou são e salvo. Os demônios entraram nos porcos, os porcos se afogaram, cerca de 2.000 porcos, né? Mas tem um detalhe que aparece em Mateus 8, que acabou não dando tempo de comentar, queria só comentar para completar aqui, antes de entrarmos na lição de hoje. Você tem no Mateus 8, 28, a mesma história contada por Mateus, né? Nós vimos em Marcos e em Lucas, principalmente, né? Mas Mateus também conta essa história, só que ele dá um detalhe que os outros não davam, bastante curioso. Olha só, Mateus 8, 28. Tendo chegado do outro lado, a província dos Gergesenos, já comentamos esse nome aí, né? Gergeseno ou Gadareno, ou Gerazeno, né? Depende da tradução. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Algumas traduções dizem endemoniado, outros endemoninhado. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Endemoninhado ou endemoniado. Vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E aí o resto da história é igual. Mas ele fala 2, né? 2 endemoniados. Marcos e Lucas falam um endemoniado. A conversa toda é com este um. Só em Mateus que é dito que eram 2. Nós só descobrimos esse fato lendo Mateus, né? Isso é uma contradição? Não é uma contradição, é uma omissão dos outros evangelistas, né? Uma parte assim que você até julgaria importante da história, não é um, são 2, né? Mas os outros só comentam um. E aqui em Mateus você descobre que tinha outro. Provavelmente este outro não estava falando, ele estava acompanhando o primeiro. A nossa leitura é assim, né? Onde quem se destacou, com quem Jesus interagiu, foi o primeiro. Mas tinha um outro que era violento também, que estava junto com ele. E você tem isso aqui mencionado no livro de Mateus, né? Bom, oi. Uma pergunta diante disso. Os evangelistas, eles falavam muitas coisas que eles ouviram. Eles não estavam lá. Por exemplo, Mateus principalmente estava, né? Mateus era dos 12. E ele já tinha sido chamado aqui, se eu não me engano. Então você tem aí Mateus escrevendo, estava presente, ele fala, tem 2, né? Já Marcos não era dos 12, Marcos era um companheiro de Pedro. Então Marcos provavelmente recebeu a história de Pedro e anotou. Então Pedro contou, Marcos anotou, mas ele não mencionou que tinha 2. Aí o Marcos então não registrou que tinha 2. O Lucas era amigo de Paulo, e o Lucas também não era dos 12. E ele escreveu, e ele disse que ele escreveu entrevistando as pessoas, né? O Lucas escreveu entrevistando as pessoas. Então tem diferentes formas de você descobrir o que aconteceu num certo evento, e algumas dessas formas não vão te trazer todos os detalhes, né? Elas não estão erradas, mas elas não estão completas.
O completo, por isso tem 4 evangelhos, né? A gente junta, e o objetivo dessa série de estudos é esse, é juntar os 4 para montar a história, né? Então a gente está tentando fazer esse exercício. Todos são inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escolheu quem iria escrever para cada público-alvo, né? Então, Mateus escreve para os hebreus, para mostrar que Jesus era o rei, o prometido, né? E ele usa a linguagem própria e ele era uma testemunha ocular. Outros entrevistaram testemunhas oculares para descobrirem qual era a história, né? Então, mas é a mesma história. Jesus libertando um gadareno. Só que com Mateus se descobre que ele libertou 2 gadarenos, né? Ou gergesenos. E isso vai aparecer também, esse tipo de diferença vai aparecer também na próxima história que nós vamos ver, que na sequência, para quem tem o roteiro aqui, seria justamente a filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia, né? Então, você vai olhar no Mateus capítulo 9, no versículo 18, começa a contar essa história. Então, Jesus já voltou para o outro lado do Mar da Galileia, né? Já saiu lá da terra dos Gerazenos, porque eles expulsaram ele. Expulsaram não, né? Pediram para ele ir embora, e ele foi embora, voltou para outra margem, e diz no versículo 18 de Mateus 9, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E aí vai aparecer a mulher com hemorragia no caminho, vai tocá-lo, vai ser curado. Quem já leu conhece a história. Bom, aqui você vai encontrar uma outra diferença entre os relatos dos evangelistas. Mateus disse que este homem, aqui não diz o nome dele, diz que ele era um chefe. Chefe do quê? Chefe dos soldados, era um centurião, o que ele era? Era um chefe, dizem que você não sabe do que ele era chefe. Você sabe que ele tem uma filha que morreu e ele crê que Jesus tem poder para ressuscitar esta filha. Muito forte a fé desse homem, muito interessante ele chegar e procurar Jesus para ressuscitar a sua filha. Mas tem um detalhe. Se você ler a mesma história nos outros evangelhos, nós vamos acompanhar principalmente por Marcos hoje, você vai ver, pode deixar, bom, a gente não creio que a gente vai retornar em Mateus, porque os outros detalhes, Mateus dá um relato muito resumido da história, tá? Ele não conta muitos detalhes, então a gente vai para Marcos hoje, tá? Então vamos pegar essa mesma história lá no Marcos capítulo 5. Marcos 5, versículo 21, se eu não me engano, vamos começar com 21. Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado do mar da Galileia, né? Ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Agora você já sabe de que ele era chefe. Ele era chefe da sinagoga. O que era a sinagoga? Para a gente dizer que é uma igreja hoje em dia, né? É onde os judeus se reuniam para estudar a lei. Então, eles tinham um templo em Jerusalém. Mas você não vai ficar indo em Jerusalém todo domingo ou todo sábado. No caso, eles se reuniam no sábado, né? Então, você não vai ficar indo de todas as partes do país para o templo todo sábado. Eles faziam isso uma vez por ano, né? Mas não todo domingo ou todo sábado. Então, eles se reuniam nas suas cidades, nas sinagogas, onde se estudava a lei. E como era sábado, eles não podem andar muito no sábado, né? Por causa da lei que proíbe você andar muito. Podia andar assim, hoje em dia seria... Caminho de um dia? Oi? Caminho de um dia? Caminho de um dia, é o caminho de um sábado, às vezes eles falam, né? O caminho de um sábado. Qual que é o caminho de um sábado? Se eu não me engano, era cerca de 100 e poucos metros, alguma coisa assim. Um quarteirão ou 2, assim, você pode andar, mais que isso não. Né? Então eles podiam ir para a sinagoga que ficava perto de casa. Tinha mais de uma sinagoga na vila, na cidade em geral. Então você tinha ali uma sinagoga e ele era o chefe da sinagoga, onde judeus
tinha um grupo de anciãos ali nessa sinagoga, né? Eles estudavam a lei. Geralmente eles eram leigos, não eram necessariamente formados numa escola de fariseus. Eles eram sacerdotes que ficavam também, tinha nas cidades, tinha levitas e em Jerusalém, ali os principais sacerdotes, né? Mas na sinagoga não necessariamente era alguém formado, assim, um fariseu, né? Às vezes era, mas não sempre. Muitas vezes tinha leigos ali ensinando. Bom, então ele era o chefe da sinagoga. A gente viu então o versículo 21, né? 22. E vendo, prostrou-se aos seus pés, né? O nome de Jesus era Jairo, diz o versículo 22. Aqui já diz o nome também, Jairo. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Opa, mas não morreu. Está à morte não quer dizer que morreu. Ela está para morrer. E o Mateus diz que ela morreu. E aqui ele diz que ela está para morrer, né? E rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Bom, o relato não é igual, né? Relato Mateus ele chega em Jesus e fala: Senhor, minha filha morreu, impõe as mãos, ela vai ressuscitar, né? E Marcos não, ela está morrendo. Pai, impõe as mãos para que ela viva, para que ela não morra, né? Então parece aqui que a coisa não bate. De fato, o Mateus ele faz um resumo. Porque se você continuar lendo a história de Marcos, você vai ver, nós vamos ler, né? A menina vai morrer. E Jesus vai falar para Jairo: olha, não temas, crê somente, né? E ele crê que Jesus vai ressuscitá-lo. E quando Jesus chega, Jesus de fato a ressuscita. Então, o que Mateus fez? Mateus pegou uma história mais longa e abreviou tudo. Ele falou: olha, tinha um chefe lá, não falou o nome, né? A filha dele morreu e ele acreditou que a filha tinha morrido e ele pediu para Jesus ressuscitar. Tudo isso aconteceu. Mas Mateus agora omitiu os detalhes. Da outra vez foi o Marcos, agora foi o Mateus. Ele omitiu a primeira parte, que primeiro ele pediu para que ela fosse curada, depois ela morreu e depois ele creu que ela seria ressuscitada. Mateus já corta tudo e fala: não, ele creu que ela ia ser ressuscitada, pediu para Jesus ressuscitar. Veja o seguinte, muitos críticos da Bíblia vão chegar e falar assim para você: olha, isso aqui, está vendo como a Bíblia não é confiável? Por quê? Marcos diz que ele falou uma coisa, Mateus diz que ele falou outra coisa. A maneira como a Bíblia cita as palavras dos antigos não é a maneira como nós citamos hoje. Eu já falei isso em outra ocasião, eu vou repetir. Hoje em dia, quando você vai citar o que alguém falou no passado, ou o que o presidente falou na televisão, o jornalista vai lá, o que ele faz? O presidente diz, abre aspas, blá, 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 fecha aspas. Ele tem que reproduzir exatamente as palavras que o presidente falou, se ele colocar entre aspas. Porque senão eu vou dizer: você está colocando palavras na minha boca. Naquela época não era assim, as situações eram muito mais livres. Ele contava: olha, ele falou isso, mas ele contava com suas próprias palavras. Mateus conta com suas próprias palavras o que aconteceu. Ele não está preocupado em repetir exatamente as palavras de Jairo. E muitas vezes isso acontece com as citações dos autores do Novo Testamento com relação aos textos do Velho Testamento. Você vê, ele fala: como falou o profeta Isaías, e ele vai lá e fala alguma coisa. Você vai ver lá no Isaías, é parecido, mas não é exatamente igual. É porque foi traduzido do hebraico para o grego depois, né? Então tem uma diferença aqui. Mas mesmo quando não é traduzido, você vai pegar o conteúdo da história, mas não necessariamente vírgula por vírgula aquilo que foi falado. Ninguém fala vírgulas, né? Mas aquilo que foi falado, não necessariamente palavra por palavra, foi registrado. Mateus não registrou palavra por palavra, ele só registrou o conteúdo resumido. Tá? Não tem problema nenhum com isso. Os autores da Bíblia não tinham problema nenhum com isso. Quem tem problema com isso são os críticos da Bíblia hoje em dia. Tá? Eles fazem isso com as citações deles também, mas eles não se atentam a isso, né? Os autores da Bíblia, quando fazem isso, eles gostam de criticar, porque as pessoas gostam de criticar a Bíblia, né? Mas de fato a história é a mesma. É a história de um pai, chefe, que tinha uma filha que morreu e que foi ressuscitada por Jesus, e ele creu que Jesus ia ressuscitá-la e ele pediu para Jesus fazer isso. Então, você não tem todas as palavras dessa história. Pode ser que no começo ele pediu para Jesus simplesmente curar. Depois Jesus, quando ela morre, Jesus fala para ele: calma, crê somente. E aí ele vai e pede: Senhor, cura, impõe as mãos e ela vai ressuscitar. Pode ser que ele falou isso. Você não tem todas as palavras que foram escritas na história, mas você crê que isso aqui é a palavra de Deus. Não existem erros, não existem falhas na palavra de Deus. Na minha versão, Marcos está com moribunda. Moribunda, esse é do Mateus ou é do Marcos? Marcos.
Marcos, sim, Marcos está moribundo, mas Mateus já tinha morrido. Exato. Está à morte ou está moribunda é a mesma coisa. Está perto de morrer. Tudo bem, então nós temos aqui vamos seguir com o relato do Marcos, porque está mais detalhado para essa história, né? Então você tem aí o principal da sinagoga, né? Talvez, já que ele voltou de Gadara, foi para o outro lado do Mar da Galileia, voltou ali para a região de onde ele tinha partido. Isso aqui era perto de Cafarnaum. Talvez essa sinagoga fosse a sinagoga de Cafarnaum, que Jesus estava acostumado a frequentar, tá? Então talvez esse senhor conhecesse, já tinha ouvido as palavras do próprio Senhor Jesus, ou talvez ele simplesmente ouviu falar da fama de Jesus, né? Não temos essa certeza. Essa sinagoga de Cafarnaum tinha sido edificada por um centurião romano, cujo servo tinha sido curado por Jesus anteriormente, a pedido de um dos membros da sinagoga. Veja só, Lucas 7. Lucas 7 aconteceu antes disso, tá? Lucas 7, versículos 1 a 5. Então pode deixar marcado aí no Marcos, a gente vai voltar no Marcos 5 daqui a pouco, mas o Lucas 7, ele conta mais detalhes da história. História anterior, né? De onde, só para pegar o contexto aqui dessa sinagoga, olha só. Lucas 7:1. E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. Então estamos vendo aqui Jesus entrando em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião romano, tá? Não é judeu aqui, o qual era muito estimado por ele, quer dizer, ele gostava muito do seu servo, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Veja só, você tem aqui anciãos da sinagoga. O centurião não foi falar com Jesus, ele pediu para os anciãos: olha, vai lá e pede para Jesus curar o meu servo. Então esses anciãos, que geralmente não iam gostar de romanos, né, judeu não gostava dos romanos, estava sob o domínio dos romanos, mas esse eles gostavam, porque ele amava a nação de Israel, e ele que tinha construído a sinagoga. Ele era israelita de coração, vamos dizer assim. Ele cria no Deus de Israel. Então ele era um centurião convertido ao Deus de Israel. Então os judeus, eles pediram para Jesus atender. Sim, Senhor, cura o servo dele, porque ele é um homem bom, ele construiu a nossa sinagoga. Esses anciãos, não é errado você imaginar que talvez no meio destes anciãos estivesse o próprio Jairo, porque ele era ancião da sinagoga. Talvez ele tenha sido um dos que foi falar com Jesus pedindo para curar o servo do centurião, e Jesus vai curar com uma palavra esse servo. Depois a gente vai ver essa história em outra ocasião, né? E esse Jairo, no mínimo, ficou sabendo que isso aconteceu, né? Que o servo foi curado por uma palavra de Jesus, e o servo estava à morte também. Então ele pensou: olha, então Jesus fez isso pelo servo do centurião, então ele pode fazer também no meu caso, né? Então você tem aí em Marcos este centurião que, seja por ter conhecido Jesus ou ter ouvido falar essa história, ele sabia que Jesus tinha esse poder para curar sua filha, tá? Então nós temos aí o Jairo indo pedir, um homem de fé. No caminho, voltando para Marcos, né? Você tem então Jesus, versículo 24, Marcos 5, 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Desceu do barco, chegou do outro lado do Mar da Galileia, né? Os povos estão ali, as pessoas apertando Jesus, todo mundo quer vê-lo, todo mundo quer ouvi-lo, todo mundo quer ver um milagre, receber uma cura, não sei. Eles estão apertando ele e os discípulos, e ele está indo para curar a filha de Jairo. Uma situação sufocante, né? Jesus não tinha descanso, né? Ele saiu de um dia pesado na margem do lago, foi atravessar o lago, veio uma tempestade, ele estava dormindo, ele aplacou a tempestade, está cansado, né? Ele trabalhou o dia inteiro, veio uma tempestade, ele aplaca a tempestade, chega do outro lado,
Aí tem o gadareno, expulsa o gadareno, ensina o gadareno, ele está ali aos pés de Jesus aprendendo, depois ele pega o barco, ele volta, chega do outro lado, já tem um monte de gente de novo no pé dele, né? Todo mundo sufocando, né? Mas era assim, né? Ele era o Filho de Deus, né? Estava no seu ministério e ele buscava situações de silêncio e de quietude para conseguir descansar e orar, né? Mas nem sempre ele conseguia, e aqui está apertado pelas pessoas que querem contato com ele. E aí você vai ver aqui aparecer a outra personagem dessa história de hoje. Versículo 25: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então a gente tem algumas coisas interessantes para a gente levantar aqui. Primeiro, uma situação bem diferente do Jairo, né? O Jairo vai pessoalmente, conversa com Jesus e pede a cura. E Jesus, sabendo disso, ele vai curar. Aqui você tem uma mulher que chega escondida, toca em Jesus sem pedir para Jesus, sem pedir autorização, e ela é curada sem Jesus saber, né? Deus opera de maneiras diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes. Um está pedindo e pela sua fé ele vai receber a sua bênção. A outra não está pedindo, ela nem pediu. Ela foi escondida, pensando: se eu tocar, eu vou conseguir ser curada. Por que isso? Por que ela não vai, chega e pede para ser curada? Se ela tem tanta fé assim nesse homem, por que ela não chega nele e pede: Senhor, me cura? Será que é porque tinha muita gente, estava difícil chegar e ela só pegou, consegui tocar na orla do manto? Não é isso. Para você entender o porquê dessa maneira dela agir, você tem que entender como que um hemorrágico ou uma hemorrágica eram vistos naquela época, naquele contexto, né? E você vai encontrar isso, uma mulher com hemorragia há 12 anos, não sabemos a origem dessa hemorragia, mas você vai encontrar isso, como que essas pessoas eram vistas e deveriam se portar, né? Lá na lei. Eles estavam debaixo da lei. Então em Levítico 15 você vai ter leis a respeito de quem tem hemorragia. Abra sua Bíblia lá em Levítico capítulo 15, versículo 19 em diante. Levítico 15, 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, sangue, né? Fluxo de sangue, e seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, se estiver saindo sangue da mulher, ela fica imunda durante 7 dias. Se alguém tocar, a pessoa que tocou fica imunda também. Então você começa a pensar: essa mulher não estava imunda só há 7 dias, ela estava há 12 anos com fluxo de sangue. Ninguém podia tocar nessa mulher. Ela não podia tocar em ninguém por causa da imundície. E aí acontece um problema, porque essa mulher, sabendo da lei, ainda assim, ela já fez tudo, ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, ela precisa da cura, ela vai contra um princípio da lei e passa numa multidão. Não tem como ela chegar nessa multidão ali onde está Jesus sem encostar em ninguém, né? Então ela está numa condição de imundície, mas ela pensa: não tem jeito, eu vou nessa, né? É a minha última esperança, né? Senão eu vou morrer nesse sangue. Então o contexto é esse aqui. Ela está numa situação que a lei declara como sendo imunda. E versículo 20: tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo.
sentou, está com fluxo de sangue, ela vai deixar aquela cadeira imunda, aquela cama imunda, ninguém pode deitar ali, sentar ali, enquanto ela estiver no período do seu sangue. Do fluxo de sangue, isso inclui o fluxo de sangue periódico das mulheres. Isso aí também deixava ela 7 dias sem poder ser tocada. Né? Versículo 21. Você tem, e qualquer que tocar na sua cama, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. A mulher está separada 7 dias, a pessoa se tocou na cama, fica o dia. O que significa ficar imundo até o fim do dia? Ele não pode entrar na congregação, por exemplo, não pode ir no tabernáculo, né? Ele tem que se separar, ele não pode, até o distanciamento social tem que ser praticado. Nós estamos acostumados com isso hoje em dia, né? Ele tinha que praticar distanciamento social até o fim da tarde e tinha que se lavar. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ele estiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água. Agora é uma reação em cadeia, né? A mulher está imunda, ela sentou na cama, você sentou na cama também, você está imundo agora. E aí, se alguém tocar em você, essa outra pessoa também vai ficar imunda. Eles vão passando uma para outra, né? Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a sua cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imunda até a tarde. Se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Então, a relação durante esse período, então deixava ele imundo não só até o fim da tarde, mas até o fim da semana, né? Ele ficava 7 dias, então, imundo, sem poder ter esses contatos aí com outras pessoas e com o tabernáculo, né? Também toda cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, então primeiro ele pensou em menstruação, depois ele, agora um caso à parte, se for muito tempo, não for normal, for uma doença, por muitos dias fora do seu tempo de separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação aqui traduza como menstruação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Então, pensa bem, ele está usando a lógica. Então, eu dei a regra aqui para a separação periódica. Agora, se você tiver mais tempo, a regra é a mesma. Então, ela estava 12 anos separada. Imagina isso, gente. 12 anos, tudo que você encosta está imundo. Qualquer pessoa que encostar em você está imundo. Isso é horrível, uma situação inimaginável, né? 12 anos. Todos os dias do seu fluxo, da sua imundícia era imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre o que se deitar, todos os dias do seu fluxo se aliar como a cama da sua separação, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação, e qualquer que a tocar será imundo, portanto, lavará suas vestes, se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias. Opa, acabou a hemorragia? Conta 7 dias, e aí depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação pelo pecado e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo. Se entrar no tabernáculo nessa situação, você pode ser morto, né? Fica quieto na tua casa, espera o período de purificação, depois você pode entrar. Esta é a lei daquele que tem fluxo, daquele de quem sai o sêmen da cópula e que fica por eles imundo, como também a mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Então, isso vale também para os fluxos masculinos, né? Vale para o fluxo feminino, vale para o fluxo. Então, ele exemplificou mais com a mulher, mas no final ele fala que essa lei vale para homem e para mulher. Então, você tem esta... Por que isso, né? Por que tanta exigência com relação a coisas naturais, né? Não é um pecado. Em momento algum ele falou de pecado aqui. Por que está imundo, então? É uma coisa que Deus criou, né? As pessoas têm fluxos do corpo. Então, por que é tratado como uma coisa imunda pela lei, né? Deus ensinou ao seu povo uma separação entre as coisas sagradas e as coisas naturais, as coisas do dia a dia. Então, se você quer ter contato com as coisas sagradas no tabernáculo, você tem que estar limpo. E você tem uma sensação, isso tudo é didático, na verdade, né? A pessoa está imunda cerimonialmente, seu coração não está imundo. Se acontecer uma coisa com o seu corpo, coisa natural, né? Não provocada,
você está simplesmente, coisa natural, não é culpa sua. Mas você está cerimonialmente sujo. Isso levava o povo a fazer o quê? Tomar banho, se lavar. Estavam sempre se lavando, sempre se lavando. Isso era bom para a saúde também. O povo de Israel era muito mais asseado, muito mais limpo, muito mais puro do que os seus vizinhos pagãos, que não tinham higiene nenhuma e tinham muitas e muitas mais doenças do que o povo hebreu. Isso é histórico, é comprovado. Até hoje, né? O povo de Israel tem muito menos problemas em suas regiões íntimas do que os outros povos, porque eles são muito mais asseados. Então Deus teve uma preocupação com isso, mas tinha um caráter didático também, de ensinar as pessoas que deve ser feita uma separação entre santo e profano, e ele usava símbolos para isso, né? Usava símbolos e usava limpezas, lavagens. Essas lavagens, se você for aplicar para o tempo de hoje, se você for pensar, né, o que te deixa imundo hoje? O que te deixa imundo hoje é o pecado, né? Jesus Cristo vai trabalhar isso quando ele vem com muita clareza, quando ele fala, por exemplo, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai, né? E João adiciona, e com isso considerou ele puros todos os alimentos, né? Considerou puros, até aqueles que as pessoas consideravam que não era, porque ia me deixar imundo, né? Eu comia alguma coisa que a lei diz que vai me deixar imundo, deixava cerimonialmente, mas a rigor, internamente, não. Isso não vai te deixar em pecado perante o seu Deus, porque você ingeriu alguma coisa que você hoje, na nova aliança, na nova dispensação, você tendo dado graças, isso está purificado, você pode comer. Então Jesus deixa bem claro que essas coisas eram coisas primitivas, preliminares, para ir educando o povo, até que você chega a uma maturidade, e agora você pode pensar, o que me deixou imundo? O que deixou de ser imundo foi o seu pensamento, foram os seus olhos, foi o seu coração, aquele pensamento que você deixou entrar no seu coração. E o que você faz para se lavar hoje? E se chegar à presença de Deus? Você confessa, né? Se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de toda a iniquidade, né? Sim, então eu confesso, e agora estou purificado. Você perdeu a salvação e você ganhou a salvação porque você confessou? Não. Jesus Cristo falou para os seus apóstolos, seus discípulos, quando lavou os seus pés, e Pedro queria que ele lavasse o corpo inteiro, né? E aí Jesus falou, não, aquele que já está purificado não necessita que seja lavado a não ser os pés. Vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho falado. Então você já é crente, você já aceitou Jesus, você já está purificado. Agora essas confissões que você faz a todo momento, não vou nem dizer diariamente, mas a cada hora você faz mentalmente uma confissão, você está se purificando, você está se lavando. Antigamente as pessoas não tinham essa consciência toda de pecado. Elas achavam que o que te deixava impuro era uma coisinha que eu peguei, coisas assim. Então eles estavam sempre lavando a mão. Mas deve sempre lavar o seu coração. O coração foi lavado por Cristo, que morreu por você, mas essas confissões te mantêm em comunhão com Deus, te mantêm o acesso direto a Deus. Você não está impuro. Você pode, de consciência limpa, se chegar a Cristo em oração. E você deve estar sempre, então, se confessando diretamente com Deus. Bom, essa é a lei que deixou bem claro como que essa mulher se sentia, né? Como que essa mulher se sentia? Mulher com hemorragia havia 12 anos. Disse o texto que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, né? Todo o dinheiro com médico e não adiantou nada, só piorou. Só piorou por quê? Porque o tempo passou, ela ia ficar pior mesmo, ou então a medicina era muito ruim na época e talvez deram alguns remédios que pioraram ela, não sei. Mas não adiantou de nada e só piorou. Isso significa o quê? Olha, agora a gente tem que comentar uma coisa aqui. Com relação a médicos, presta atenção. Tem muitas igrejas hoje que dizem para você não procurar médico, porque Jesus é o médico dos médicos, tá? Igrejas evangélicas falam isso, não só no Brasil, eu vi isso em vários países. Então, você tem igrejas que ensinam que você não deve procurar médicos por causa dessas coisas, né? Os médicos vão piorar a sua situação. Quem é o médico? O médico é Jesus Cristo. Os judeus tinham também essas mesmas discussões. Eu devo procurar médico, ou se eu estou doente é porque o Altíssimo quis que eu estivesse doente, seja por um pecado que eu tenho, então eu devo passar por isso, não devo procurar médicos.
Eles têm essas questões, e ainda hoje você vai encontrar textos dos judeus comentando sobre isso, baseados, por exemplo, em Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. É uma discussão que existe no judaísmo, já está praticamente resolvida na cabeça da maioria dos judeus, mas não todos necessariamente, e dos evangélicos também não. Mas eles usam textos como, ou usavam, né, aqueles que defendiam que não deveria ser procurado um médico quando você está doente. Eles iriam citar textos como Êxodo 15. Êxodo 15, 26 diz o seguinte, e disse, Deus falando para o povo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é meu diante dos seus olhos, o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus é o Senhor que sara. Se você obedecer minha lei, eu não vou colocar em você as doenças que os egípcios tinham. Então como é que eu faço para ficar saudável? Obedeça a lei de Deus e você vai ficar saudável. Ah, fiquei doente. Ah, então é sinal que você não está obedecendo a lei de Deus. Então trate de se confessar, oferecer os sacrifícios e você vai ser curado. Esse era um pensamento. E de fato, se você for olhar o Velho Testamento, você vai ver poucas menções de médicos na Bíblia. Tem poucas menções, é porque a medicina é algo que estava muito primitivo ainda na época, não tinha muito, mas existiam, né? Os povos tinham os seus, geralmente mais uns feiticeiros aí que fazem umas curas, né? Mas enfim, você tinha uma certa medicina já, e geralmente mais mística, mas o povo de Israel não era muito, não tem instruções a respeito disso. E tem um texto como esse. Então, por causa de um texto como esse, ele chegava e falava: você não deve procurar médico. Isso é coisa dos pagãos. Não procure médico. Muitos judeus, ao longo da história, defenderam essa posição baseada nesse texto. Outros judeus que defendiam que não, se você deve procurar médico, eles vêm e usam um texto como, por exemplo, Êxodo 21, 19. Avança aí 2 ao 3 capítulos. Mais de 2 a 3, né? Alguns capítulos, 6 capítulos. Você vai ver aí Êxodo 21, 19. Vamos ver o 18. Se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Olha aqui. 2 brigaram. Um ficou machucado. Não morreu. Se morrer, aí a lei é outra, né? Mas por sua sorte ele não morreu. Tá bom, não morreu. O que você que machucou ele tem que fazer? Você vai ser absolvido, não vai ser punido como um homicida, né? Mas você tem que pagar todo o tempo que ele perdeu de cama, e você tem que pagar todos os médicos que forem necessários. Você tem que fazer com que ele se cure totalmente. Então existia a medicina aqui também, já mencionado. Não aparece muito na Bíblia, no Velho Testamento, mas existia formas de você cuidar, como o bom samaritano, que ele vai lá e o que ele faz? Ele pega alguém que está machucado, ele cuida, passa vinho, passa óleo nas feridas, né? Tem os seus remédios da época. Então é medicina. A medicina na Bíblia existe um lugar para ela, então não é errado. De forma que o texto que nós lemos de Êxodo 15, quando eu falo, se me obedece eu não vou mandar doença, isso é uma forma de prevenção. Na lei, geralmente é prevenção. E no judaísmo até hoje, eles enfatizam muito prevenção. Você tem que ter uma vida saudável. Vida saudável é fisicamente e espiritualmente. E você vai se prevenir de grandes males. Ainda hoje é isso. Se você tiver uma vida de pecado, você pode pegar... Não vou nem mencionar quantas doenças venéreas você pode pegar se você tiver uma vida de pecado. Ou então, se você tiver uma vida de usuário de drogas, também inúmeras doenças que você pode pegar, né? Então, o povo que se afasta do pecado se previne de uma série de doenças horríveis, né? E Deus está falando isso. Os egípcios têm a maneira deles de viver. Eles vão pegar um monte de doenças. Se vocês não fizerem o que vocês fazem, vocês não vão pegar. Então, prevenção.
Agora, uma vez que já está doente, não era errado você procurar um médico, apesar de que Jesus sim é o médico dos médicos, né? Mas lembre-se de que Paulo falou para Timóteo, não vamos ler o texto agora, mas se você ler 1 Timóteo 5:23, Paulo fala para Timóteo, não toma só água, toma vinho também por causa das suas enfermidades de estômago que você tem, né? Naquela época a água não era muito boa, né? Não era muito limpa. Às vezes eles misturavam vinho com água por causa do álcool que purifica a água. Aí, por questão de estômago, então às vezes eles faziam isso. E Paulo fala para Timóteo fazer isso, 1 Timóteo 5:23. Timóteo, não toma só água, toma também vinho, por causa das suas constantes enfermidades do estômago, né? Então, Paulo podia declarar, né? Seu estômago está curado em nome de Jesus, mas não fez isso, né? Ele falou para usar medicina naquele caso. Então, tem ocasião para isso, né? Então, um texto que eu separei aqui de um livro que se chama Eclesiástico, não é um livro que está na sua Bíblia, ele está na Bíblia Católica. Por que não está na nossa? Os judeus não consideravam este livro canônico, eles não consideravam que ele era inspirado. Os católicos consideraram, os judeus da época de Cristo não consideraram, então Lutero não considerou, os protestantes não consideraram, tá? Mas é um livro que mostra o pensamento do homem da época, daquele período entre os dois testamentos, aqueles 400 anos entre Malaquias e Mateus, né, onde não tem profetas. Você tem alguns livros que foram escritos nessa época. Um deles é Eclesiástico, ou também chamado de Sira. Tem um texto ali onde ele fala de medicina, e eu vou citar aqui. Por quê? Porque é uma boa pregação. Do mesmo jeito que você cita um pastor hoje em dia, né? Você não precisa citar só a Bíblia, você pode citar outras pessoas que meditaram sobre a Bíblia. Esse autor, meditando sobre a lei de Deus, ele fala o seguinte, isso está no capítulo 38, versículos 1 em diante. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou. Toda a medicina provém de Deus. O Altíssimo fez a terra, produziu os medicamentos e o homem sensato não os despreza. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides, mas ora ao Senhor e Ele te há de curar. Afasta, então não vai negar, busca cura por oração. Sim, você vai orar, Ele vai te curar. Mas afasta-te do pecado, eleva tuas mãos e purifica o teu coração de todo pecado. Oferece incenso e uma porção de flor de farinha, prepara uma oferenda de uma vítima gorda, faz o que a lei fala, né? Oferecer os sacrifícios. Em seguida, entrega-te ao médico, pois ele foi criado por Deus. Não tentes prescindir dele, porque sua arte é necessária. Então, mesmo antes de Cristo, os judeus tinham essa consciência de como usar tanto buscar a Deus e obedecer à lei, quanto buscar os médicos que Deus colocou disponíveis para nos servir, né? Então, nos tempos de Cristo, uma pesquisa rápida aí na internet, eu descobri um pouco sobre a medicina daquela época. Os médicos judeus, nos tempos de Cristo, eles usavam mel para tratar a dor de garganta. Nossa avó também fazia isso, né? Eu faço ainda. Alecrim era usado para dor de estômago. Samambaia moída era usada contra a taênia, aquele verme, né? Cataplasma de salmoura de peixe era usado para aliviar reumatismo. Então eles tinham uma medicina, né? Não sei se funciona essas coisas, mas eles tinham essa medicina, alguma medicina já havia naquela época. E essa mulher, então, ela procurou os médicos e não deu em nada. Gastou. Hemorragia não é brincadeira, né? Hemorragia não é com cataflã que você vai resolver, né? E aí você tem, então, essa mulher, então, voltando ali para Marcos, né? Vamos completar a história. Marcos 5, 27 a 28. Já vimos aqui, né? Então, relembrando, né? Ouvido falar de Jesus, ela veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela não tinha coragem de chegar imunda perante Jesus e falar: Senhor, me cura, né? Ela estava com vergonha da sua situação, mas ela não tem outro caminho, é a minha última esperança, então ela vai assim mesmo. E aí a gente tem que entender, para salvar a vida, existem prioridades na lei.
Para salvar a vida, você viola um sábado na lei. O seu boi caiu no buraco, você não vai tirar o boi do buraco, Jesus falou para o fariseu, só porque é sábado. Sim, Deus mandou guardar o sábado, mas para salvar uma vida você não vai quebrar o sábado? Sim, existem prioridades. Então a mulher estava imunda, sim, não pode encostar nas pessoas, mas para salvar a vida, nem que eu tenha que ficar imundo, vamos dizer, um médico, por exemplo, um médico vai tratar de uma mulher com hemorragia na época. Ele não pode tocar, ele vai ficar imundo, mas ele tem que tocar, porque para salvar a vida dela você precisa ficar imundo. Depois você se purifica, né? Usando a lei, vamos dizer assim, né? Mas você tem que. E Jesus, então, não tem problema nenhum com essas coisas. Ele sabe o que é prioridade. A prioridade é essa mulher ser curada. E ela foi curada sem Jesus saber. Tocou, saiu o poder dele, ele sentiu, saiu o poder de mim, ele levou sobre si as nossas enfermidades, diz Isaías 53, né? E levou mesmo quando eu não sabia. Ele poderia saber como a sua onisciência, mas o texto diz que ele tocou minhas vestes, versículo 30, né? Logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Todo mundo te tocou, né? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram, né? Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, já sabia que foi curada, né? Temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. A confessa como se fosse um pecado que ela está falando, né? E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal, para sempre agora, não vai voltar. Ela foi salva, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Vamos completar com a história do Jairo, então. A gente interrompeu ele por causa da mulher, né? Vamos voltar aqui para o Jairo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, que era o Jairo, né? A quem disseram: a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Daqui vem a origem do que Mateus falou. A fé do Jairo vem aqui. Quando Jesus fala para ele: não temas, só crê. E pelas palavras de Mateus, a gente sabe que ele creu. Ele pode até ter falado: Senhor, cura, faz ressuscitar minha filha. E não permitiu, vamos ver aqui, crê somente, versículo 37, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Que alvoroço é esse? Lucas, se eu não me engano, ou Mateus, fala que tinha flautas tocando. Quando alguém morria naquela época, havia pranto, e havia flautistas contratados, e havia pranteadores profissionais contratados. Os judeus contratavam mulheres para chorar nos velórios, para que houvesse choro, né? Vai que ninguém chora, né? Ninguém fica feliz, ninguém fica triste que morreu a pessoa, né? Então eles contratavam gente para chorar. E faziam barulho, eram atores, né? Barulho, chorando, alvoroço. Jesus não gostou daquele negócio, né? Um alvoroço. Diz outro texto, né, que ele mandou todo mundo embora, né? Mas, enfim, antes disso, ele vem e fala no versículo 39, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, aqui está dizendo, né, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Engraçado, né? Todo mundo chorando. De repente Jesus fala uma coisa e eles estão dando risada, né? Qual que era a sinceridade desse choro, né? Jesus fala uma coisa e está todo mundo zombando e dando risada. É porque eram pessoas que choravam contratadas para chorar, né? Então aparentemente não era um choro muito sincero aqui, né? E todo mundo já está zombando de Jesus porque ele falou que a menina está dormindo, lógico, do mesmo jeito que Lázaro estava dormindo, quando Jesus falava: Lázaro está dormindo, né? Ele estava morto mesmo. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse:
que lhe dessem de comer. Então ele manda todo mundo embora. Primeiro ele deixou aquela multidão que estava seguindo ele e trouxe só alguns discípulos, né? Pedro, Tiago e João. Depois mandou fora os que estavam chorando, tocando flauta lá. Vamos ficar só nós aqui. Ele entra só com o pai e a mãe e os discípulos, ressuscita a menina. Lucas diz que o espírito voltou a menina, estava fora, né? Onde estava esse espírito? Estava com Deus no céu, provavelmente. Imagino que sim. Essas histórias de ressurreição, a gente sempre fica pensando, né? Isso quando morreu, né? Quando volta, o que ela conta, né? Ela estava apagada? Não estava inconsciente? Ou ela estava já no paraíso? Ou ela estava ali assistindo o seu corpo, como se fala assim, né? A experiência fora do corpo. O texto do bíblico não entra nos detalhes. A gente gostaria que fosse entrevistada a menina e falasse, ela conta as suas experiências pós-morte aí pra gente, né? Escreve um livro, né? Que a gente vende que nem um best-seller, né? Não. Jesus mesmo não gostava muito de publicidade, de sensacionalismo. Ele fala no versículo 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Ele não queria essa publicidade. Bom, claro que isso é um pedido impossível, né? Todo mundo que viu a menina morta depois vai ver a menina viva. Mas pelo menos por um tempo, enquanto Jesus está lá, até Jesus sair, está longe dali, não conta para ninguém. Ele queria paz. Ele não estava interessado em sensacionalismo e nesse barulho, não era a hora para isso. Ele queria discrição. Eu vim aqui para ressuscitar tua filha. E assim foi feito. E assim a fé desse chefe, assim como a fé dessa mulher de hemorrágica, foi atendida por Jesus. A gente aprende com isso que você deve confiar em Deus, mas não deve desprezar a medicina. Só porque não funcionou no caso da mulher aqui, não quer dizer que não vai funcionar com você, né? Abençoados são os médicos no nosso meio, graças a Deus por eles. E Jesus usa a medicina, né? Mas vamos confiar que mesmo com medicina ou sem medicina, no final das contas, ninguém tem poder sobre o seu corpo. Quem cura é Deus. Ele tem o poder de fazer o medicamento funcionar ou não funcionar. Então nós sempre vamos confiar no Senhor que nos cura. Certo? Aqui passa a palavra para o irmão Manuel, então